Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados da Equatorial Energia, referente ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes o CEO da companhia, Sr. Augusto Miranda, o vice-presidente Leonardo Lucas, o diretor de regulação, Sr. Cristiano Logrado, a diretora de estratégia financeira e RI, Sra. Tatiana Queiroga Vasques, e o Sr. Lio Aquino, presidente da Ecoenergia, que, ao final, estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de relações com investidores da companhia, em www.ri.equatorialenergia.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Equatorial Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação passando a palavra ao Sr. Augusto Miranda. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Este trimestre foi marcado pelo início da implementação do novo modelo de governança da Equatorial, como acionista de referência da Sabesp, com destaque para o início da gestão dos executivos e administradores da empresa. Do lado da Equatorial, tivemos diversos avanços nas frentes operacionais e financeiras, entre eles a otimização da estrutura de capital da aquisição da Sabesp e melhora no perfil das dívidas da companhia. Iniciando pelos destaques gerais, em 15 de outubro homologamos o aumento de capital via subscrição privada com um montante de 2,5 bilhões de reais, com valor de R$ 32,50 por ação. Processo finalizado com êxito, com atingimento de 100% de subscrição na primeira rodada de sobras. Com os resultados dessa operação, efetuamos o pré-pagamento parcial das notas comerciais para aquisição da Sabesp. Outro marco do trimestre foi aproveitar o momento de mercado para a emissão de debêntures incentivadas em 4 distribuidoras do grupo, no valor total de 2,07 bilhões de reais. Resolvemos aproveitar o momento de juros real alto, com spreads baixos e dívidas longas, para swapar as operações para a CDI, com custo swapado ao IN entre CDI mais 0,73% e 0,97% ao ano, abaixo do custo marginal de captação para dívidas em CDI. Agora eu passo para os destaques operacionais e financeiros do trimestre. Destacamos a evolução da energia distribuída, que apresentou crescimento consolidado relevante em mais um trimestre, crescendo 6,7% acima do terceiro TRI de 23, que foi um trimestre marcado por altos volumes, fruto do aumento de renda e altas temperaturas. Mesmo com a forte trajetória de crescimento de volumes na distribuição, seguimos pelo quarto trimestre consecutivo abaixo do limite regulatório de perdas, mantendo bons níveis de arrecadação e forte disciplina de custos. Alcançamos um EBITDA ajustado de 2,9 bilhões de reais no trimestre, 16% acima do mesmo TRI do ano passado, em função da performance do segmento de distribuição. Essa visão já exclui os efeitos não caixa de VNR, IFRS e MTM. Ainda no que tange aos resultados do terceiro TRI de 24, salientamos que não consolidamos a equivalência da Sabesp neste trimestre e que será consolidada a partir do próximo TRI. Não obstante, apresentamos um resultado positivo no lucro líquido ajustado da companhia, registrando um aumento de 25,4% em relação ao terceiro TRI de 23. Agora eu passo a palavra ao Léo, no slide 5,
onde vamos iniciar a visão consolidada do desempenho econômico e financeiro do grupo. Léo, com você. Obrigado, Augusto, e boa tarde a todos. Vou falar rapidamente sobre a performance econômico-financeira consolidada do grupo. Aqui, os números são ajustados por efeitos não recorrentes e não caixa. Nossa margem bruta consolidada cresceu 12,6%, onde destacamos o segmento de distribuição, que adicionou 494 milhões na margem do trimestre, fruto do crescimento de mercado, redução de perdas e do aumento de tarifa. Mesmo com o crescimento de mercado e manutenção do índice de perdas consolidado abaixo do nível regulatório, seguimos disciplinados em relação aos custos e despesas ajustados do grupo, que apresentaram um crescimento de 2,9% na visão ex novos ativos. Com esses resultados, atingimos um EBITDA ajustado no trimestre de 2,9 bilhões, 16,3% superior ao mesmo período do ano passado. Destacamos também que, neste trimestre, mantivemos a nossa relação dívida líquida por EBITDA, na visão dos covenants, em 3,2 vezes, que será explicado no próximo slide. Encerramos o trimestre com 10,8 bilhões de disponibilidades e com uma relação de caixa sobre dívida de curto prazo de 2 vezes. Por último, destacamos a redução dos investimentos em 20%, em virtude da entrada em operação dos parques solares. Agora, no slide 6, trazemos a visão da dívida e da alavancagem da companhia após a aquisição dos 15% da Sabesp. No terceiro TRI de 24, tivemos um aumento de cerca de 4 bilhões versus o segundo TRI de 24 na dívida líquida da companhia, principalmente impactada pela emissão da nota comercial de 5,6 bilhões para a aquisição da participação na Sabesp, das quais já pré-pagamos 2,5 bilhões em 2024, resultando num saldo remanescente de 3,2 bilhões a vencer em 2026 entre juros e principal. Em função dos efeitos da aquisição dos 15% da Sabesp e metodologia de cálculo, achamos importante abrir o comportamento dos covenants. Como podemos ver ao lado direito do slide, se excluíssemos os impactos da aquisição desta participação, isto é, dívida, aumento de capital e 15% do lucro líquido dos últimos 12 meses, o covenant seria de 3,2 vezes, em linha com o indicador do terceiro TRI de 24. Com a aquisição da Sabesp e sem o evento não recorrente de constituição do ativo financeiro no resultado da Sabesp, o indicador atingiria 3,4 vezes. Naturalmente, este impacto positivo não recorrente, de 800 milhões no lucro líquido, trouxe um efeito positivo para o indicador e, por isso, mesmo após a aquisição, a relação de dívida líquida por EBITDA pro forma para a covenants ficou em linha com o segundo TRI de 24. Vamos agora para o slide 8, onde traremos uma visão geral sobre a performance operacional e financeira do nosso segmento de distribuição. Do lado esquerdo, apresentamos a performance consolidada das nossas distribuidoras, onde destacamos os expressivos volumes de energia injetada e distribuída, mesmo com uma base comparativa fortíssima no terceiro TRI de 23. Relacionada a ondas de calor no período, além disso, reduzimos as perdas do trimestre, estando pelo quarto trimestre consecutivo abaixo do nível de perdas regulatório no consolidado. A despeito da injetada forte, conseguimos manter o patamar de arrecadação alto e uma PSLD sobre a ROB comportados no trimestre, de 99,6% e 1,36%, respectivamente. Em relação à qualidade, quando comparamos com o mesmo período do ano anterior, conseguimos ver avanços em Goiás e Piauí, e a manutenção de 3 distribuidoras enquadradas ao patamar regulatório. Do lado direito do slide, apresentamos a evolução da margem bruta do segmento de distribuição, que teve crescimento de 15,3%. O grande destaque fica para a adição de 308 milhões de reais da Equatorial Goiás, fruto do crescimento de mercado
aumento da tarifa FIU-B, refletido pela revisão tarifária ocorrida no ano passado. O PMSO ajustado por consumidor, na visão 12 meses, reduziu 1,5%, ao passo que o PMSO ajustado nominal do trimestre cresceu abaixo da inflação. Isso reflete a disciplina de custos da empresa, um dos valores mais presentes na cultura da Equatorial, que mesmo com o crescimento de mercado consolidado por vários trimestres seguidos, tem mantido a disciplina de custos e aproveitado as oportunidades para a obtenção de ganhos de escala. Esses movimentos refletiram em um aumento do EBITDA ajustado da distribuição de 20,8%. Agora, passo para o slide 10. Aqui, vamos olhar para os outros segmentos do grupo. Na transmissão, o EBITDA regulatório ajustado apresentou uma redução de 2,6%, mas ajustando o efeito do AVC complementar recebido no terceiro TRI de 23, o EBITDA da transmissão teria crescido 2,4%. No segmento de saneamento, passamos a um EBITDA positivo de 1,3 milhão e destacamos o aumento do número de economias faturadas de esgoto, que cresceu 8,7% versus o terceiro TRI de 23, bem como o aumento do índice de cobertura de água, que passou a 58,9% no terceiro TRI de 24 versus 42% no terceiro TRI de 23, uma melhora de 16,9 pontos percentuais. No segmento de renováveis, o EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 11,7%, decorrente da entrada em operação dos parques solares de Barreiras 1 e Ribeiro Gonçalves e pelo excedente de geração dos parques eólicos. Em relação à geração do trimestre, houve impacto do constraint off de 318 megawatts médios, 36,2% da geração total, com maior impacto no complexo eólico de Serra do Mel, em função das restrições impostas pelo ONS para a segurança do sistema, que, por sua vez, foram revistas em setembro de 24 e que têm trazido impactos menores para a geração para este complexo desde então. Ainda sobre o constraint off, é relevante destacar que o ONS alterou a metodologia de cortes de energia em 17 de setembro e também que novas linhas de transmissão entraram em operação na segunda quinzena de outubro para ajudar com o escoamento de energia. Essas iniciativas já reduziram o nível de curtailment para 16% no portfólio da Ecoenergia durante o mês de outubro e ainda não tiveram seus efeitos plenamente concluídos. Além disso, é esperado que a entrega dos requisitos da RAP pelos agentes ajude a reduzir o impacto de cortes no sistema. Temos trabalhado ativamente em colaboração com as associações do setor para minimizar o impacto do constraint off em seu portfólio. Agora, volto a palavra ao Augusto. Obrigado, Léo. Tivemos um excelente trimestre, tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional, mas temos a ciência da importância do nosso papel para continuar entregando resultados consistentes e crescentes, beneficiando todos os nossos stakeholders. Seguiremos com o nosso plano de aceleração de investimentos para atendimento ao forte crescimento do mercado e também aos requisitos de qualidade. Manteremos nosso compromisso com a disciplina de custos operacionais, assim como continuaremos uma gestão ativa na melhora do ciclo da receita das companhias onde atuamos. No campo da estrutura de capital, continuaremos de olho em oportunidades de melhora na alavancagem, tanto pela performance financeira, como pelas ações inorgânicas para auxiliar neste processo, como a reciclagem de ativos. Em relação ao funding, continuamos buscando diversificar instrumentos, desconcentrar vencimentos, reduzir custo e alongar prazo, aproveitando as melhores janelas de mercado para concluir os refinanciamentos de dívidas provenientes de aquisições recentes, assim como financiamento do CAPEX e melhora no perfil das demais dívidas da companhia. E, por último, permaneceremos avaliando eventuais oportunidades futuras de alocação de capital e geração de valor. Agora, passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta,
Por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Senhor Bruno, seu microfone está liberado. Boa tarde, parabéns pelos resultados e obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta com relação à execução do CAPEX no business de distribuição de energia. Vocês têm um plano bastante robusto de CAPEX para os próximos anos e a gente tem visto o supply chain relativamente apertado no segmento de equipamentos para transmissão e distribuição. Existe uma demanda global que está muito forte nesse segmento. Então, a pergunta é: o que vocês estão vendo com seus fornecedores em termos de disponibilidade do que vocês vão precisar para os próximos anos, tendência de preço? Essa é a pergunta. Obrigado. Bruno, obrigado pela pergunta. Bruno, é natural que, como vocês viram aí, o mercado vem um mercado expressivo, o mercado vem crescendo, você tem que atender essa demanda, assim como qualidade. Dentro do nosso planejamento, a gente já vem tratando com fornecedores, né? A gente já tem fornecedores consagrados aqui no mercado que já nos atendem há bastante tempo, e o que eu posso dizer é que a gente já vem há algum tempo já dialogando com esses fornecedores de forma que nos mantém essa preferência para a gente atender essa demanda de CAPEX que a gente pretende executar. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Travitsky, do Safra. Senhor Daniel, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu queria pedir para vocês compartilharem um pouquinho mais da visão de vocês sobre o curtailment, né? Indo para frente aqui, depois das medidas adotadas aqui pelo ONS, pela ANEEL. Quanto disso, né, dessas medidas novas, resolve o problema, né? E qual a estimativa de vocês de longo prazo para esse nível de curtailment aqui nos parques da Ecoenergia? Obrigado. Passar aqui. Daniel, obrigado pela sua pergunta. Vou passar o Lio, o presidente aqui da ECO, para lhe responder. Vamos lá, Lio, por favor. Obrigado. Daniel, boa tarde. Tem várias medidas sendo implementadas, né? E a gente já vê um resultado expressivo, uma queda expressiva no mês de outubro. Daqui para frente, a expectativa é que, com a entrada de linhas adicionais, principalmente aumentando exportação no Nordeste e Sudeste, você vai vendo um impacto de redução. A gente ainda não consegue precisar o quanto significativa essa redução é para o nosso portfólio em específico. Outra medida que ela vai impactar, e essa a nossa percepção aqui mais significativamente, é a questão da modelagem matemática, né? Os modelos PSCADs que foram requisitados pelo ONS na RAP, eles estão sendo discutidos em conjunto com o ONS, e assim que essa discussão a gente conseguir finalizar e for implementada, a gente espera uma redução mais significativa ainda no ano que vem. Então, isso é o que a gente consegue prever hoje. Legal, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú BBA. Senhor Marcelo, seu microfone está liberado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação ao processo de renovação de concessão, a ANEEL colocou em consulta pública o novo contrato. Tem um item lá específico que fala que as distribuidoras teriam que abrir mão de disputas judiciais existentes e futuras, né, para assinar o contrato. Eu queria entender se vocês têm confiança que esse tema vai mudar, né, e se tem mais alguma outra modificação relevante que vocês esperam do contrato que foi colocado em consulta pública. Essa seria a primeira pergunta. E a outra pergunta seria em relação ao crescimento futuro de saneamento, né? Tem um pipeline muito grande para o ano que vem, dependendo de como aconteça no calendário, pode ser até que tenha parar acontecendo no primeiro semestre, e, obviamente, vocês compraram um stake estratégico na Sabesp. Queria entender como é que vocês estão vendo essa oportunidade em termos de, eventualmente, entrar via JV,
Se vocês vão olhar só os ativos que estão ali em estados que vocês têm concessão de distribuição, ou poderia olhar também ativos que estão fora dos estados onde vocês têm concessão de distribuição. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Esse tema da renovação a gente tem acompanhado, Marcelo, muito de perto. Se você olhar até aquelas interações antes da emissão do decreto com o ministro, a gente interagiu via BRAD, tá? Já que é um tema de muita relevância para todo o setor de distribuição, e a gente atuou e eu achei que o resultado do decreto ele veio muito na linha, veio acima até do que se esperava do mercado. E aí, sobre essa questão agora da regulamentação, eu queria passar para o Cristiano, o nosso diretor de regulação, para o Cristiano tecer alguns comentários sobre esses temas. Cristiano, por favor. Boa tarde a todos. Em relação à prorrogação das concessões, eu diria que a minuta de contrato da ANEEL veio muito em linha com as expectativas, de uma forma geral, né? Alguns pontos em aberto, talvez a gente gostasse que tivesse um pouco mais definidos, mas dentro das expectativas. E realmente, acho que essa questão das disputas judiciais foi um ponto que não se esperava, né? Não está previsto no contrato, então certamente a gente vai questionar isso perante a ANEEL, e a expectativa é trabalhar melhor essa questão ao longo dos próximos 3 meses, depois do fim da audiência pública, quando a gente pretende discutir um pouco mais. Em relação aos outros pontos do contrato, tem alguns detalhes que a gente pretende trabalhar assim junto ao regulador, talvez fixar um pouco melhor os prazos para atuação para alguns dos pontos, para desenvolvimento de alguns dos pontos chaves que estão listados no contrato, mas, de uma forma geral, exceto por essa questão das disputas judiciais, não esperamos mudanças significativas. A segunda pergunta, Marcelo, sobre essa questão do setor de saneamento, né, as oportunidades. Vou passar para o Léo, nosso diretor de M&A. Léo, por gentileza. Ô, Marcelo, obrigado, boa tarde. Marcelo, é um setor prioritário para nós, né? A gente havia feito aquele primeiro movimento, fizemos esse segundo movimento grande aqui nessa posição de referência da Sabesp, e é um setor que a gente pretende continuar analisando fortemente essa esteira grande de oportunidades que está vindo, né? E, naturalmente, que nós vamos cumprir todos os pré-requisitos do acordo de investimento que foi traçado no âmbito da transação da Sabesp, né? Ainda não temos uma conversa mais detalhada do que vai olhar conjunto ou não, mas a gente segue ativo aqui olhando, né? E no momento certo vão haver essas conversas, mas o objetivo principal é que a gente possa expandir no setor e, ao mesmo tempo, cumprir o que reza o acordo de investimento firmado. Nossa próxima pergunta vem de Vladimir Pinto, da XP. Senhor Vladimir, seu microfone está liberado. Olá, boa tarde a todos, né? Obrigado pela apresentação e a oportunidade de fazer a pergunta. A gente viu aí durante a semana a ANEEL discutindo a necessidade de realização de aportes em algumas concessionárias de distribuição, né? Devido às questões lá de não atendimento dos indicadores de equilíbrio econômico-financeiro. A gente vê que no caso da Equatorial, elas ainda não tem nenhuma distribuidora que foi enquadrada nisso, mas a gente sabe, né, que tem algumas empresas que estão no processo de turnaround, né, que se não tivessem os waivers, poderiam estar passando por algum desses processos. Como é que vocês veem a situação no médio prazo, quando acabar os waivers dessas empresas, se precisaria de algum tipo de aporte? E caso isso seja necessário, aí o que vocês estariam preparados para fazer? Obrigado. Aí, Vladimir, obrigado. E Léo, por favor, Léo. Vladimir, obrigado. Bom, Vladimir, como você comentou, né, teve uma apuração, acho que nenhuma das nossas empresas, enfim, teve esse requisito, né, essa demanda para aumento de capital. Acho que isso ilustra o equilíbrio, né, dado o momento de cada uma, e também os waivers, os justos waivers que a gente tem pelos processos de turnaround. Então, é um tema que a gente monitora, a gente está bem tranquilo, a gente monitora esse tema, né, e, de fato, não houve nenhuma demanda, e a gente não espera
nesse fechamento também de ano, que haja nenhuma demanda provocada por esses requisitos. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Minha pergunta é bem rápida. Só queria saber se vocês têm alguma atualização da CP62, do custo regulatório, se vocês teriam alguma expectativa de voltar ainda esse ano, ou se deveria ficar para o próximo ano. Obrigado. Ok, Cristiano, você, por favor, Cristiano. Boa tarde, Guilherme, tudo bom? Novidade, de fato, não lembro exatamente qual era o status no trimestre atrás, mas continua na agenda da ANEEL para seguir em frente, né? E a expectativa era até que já tivesse sido concluída, mas talvez por esses eventos recentes a ANEEL tenha tirado a prioridade desse assunto, tá? Mas acho que permanece um indicativo de finalização ainda antes das revisões tarifárias de 2025, né? Mas realmente novidades, principalmente de conteúdo, a gente não tem. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem por escrito de Alexandre Brito e é a seguinte: Boa tarde. Parabéns pelos resultados. Gostaria que a administração comentasse o nível de alavancagem vis-à-vis novos investimentos. O que a companhia antevê como oportunidades? Boa tarde. Bom, nós vemos seguindo aí num movimento, a gente realmente fez um movimento grande, né, de expansão recente. A última aquisição nossa foi essa participação aqui como acionista de referência na Sabesp, onde a gente fez inicialmente capital privado e estamos vendo ali a alavancagem no mesmo patamar, passamos por essa explicação. E antes disso também havíamos feito também a transação de Goiás, né? Então, temos um pouco mais de ativos em turnaround, o que nos traz, né, no geral, um resultado robusto. Eu acho que esse trimestre mostrou um resultado robusto, bem diferenciado, a margem crescendo, a EBITDA, lucro, né, muito fortemente, fruto desses turnarounds que nós temos e temos buscado, né, de forma que a nossa alavancagem ela vem sendo um objeto aí de trabalho, de uma desalavancagem orgânica que a gente vem buscando, mas ainda assim, dado a nossa natureza de estar ativo, olhando por oportunidades em várias avenidas, né, temos também lançado mão e feito alguns movimentos de reciclagem de ativo, né, para acelerar esse movimento de desalavancagem, ampliando o espaço já existente que nós temos para fazer capturar oportunidades interessantes que possam aparecer. Nossa próxima pergunta vem por escrito de Arlindo Souza, da Levante Corp. E é a seguinte: Boa tarde, pessoal. Podem dar uma atualização quanto à situação tarifária da CEA face o resultado da revisão tarifária realizada no ano passado? Cristiano, por favor. Boa tarde. Arlindo, em relação ao processo tarifário da SEA, a revisão tarifária de 2023 ela foi concluída, acho que em março ou abril, quando a ANEEL homologou a base, todos os parâmetros regulatórios e manteve a tarifa com 0% de efeito consumidor. Tá? Nesse meio tempo, a gente recebeu o aporte de recursos do Fundo da Amazônia e tivemos mais recentemente a quitação das contas de escassez e Covid. Então, a expectativa é que o reajuste de 2024 transcorra normalmente com a incorporação desses efeitos e a aprovação ali no dia 10 de dezembro, que é a última semana, a última reunião pública da diretoria da ANEEL para esse ano. Tá? Nossa próxima pergunta vem por escrito de Gabriel Francisco, da Dris Capital. Com o resultado expandindo nas distribuidoras, faz sentido acelerar a amortização das ações preferenciais da Equatorial Distribuição, de modo a fluir mais caixa para a holding? Bom, obrigado, Gabriel. Nós estamos sempre muito atentos, né,
as oportunidades de liability management, é algo que a gente também tem feito ativamente. Acho que nos destaques desse call, Augusto comentou, né, um pouco o movimento que a gente fez de emissão de debêntures de infra, né? E é algo que a gente tá sempre atento a essas oportunidades, né? E sempre que fizer sentido, né, e tiver uma geração de valor, a gente vai estar buscando efetuar, tá bom? Eu agradeço aí a sua pergunta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia. Obrigado a todos por participarem aí pelo seu tempo e pela participação no nosso evento. E para encerrar, eu gostaria de reforçar mais uma vez nosso comprometimento com a agenda de contínua geração de valor que buscamos para os nossos investidores a partir da entrega de resultados consistentes nos diversos segmentos em que atuamos, sempre pautados por uma gestão financeira disciplinada. Novamente, agradeço o interesse da companhia e por fazerem parte do nosso call de resultados. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.